Boa noite. Sou Milena Vasconcelos, aluna da especialização em Ensino de Matemática do Instituto Federal do Piauí. Vou iniciar a apresentação do nosso trabalho falando um pouco sobre dislexia. Primeiramente, o que é dislexia? A dislexia é um distúrbio neurológico que suscita uma dificuldade específica de leitura e escrita, tendo origem congênita e hereditária, sendo talvez o mais comum entre a população. Vejamos os tipos de dislexia. Temos a dislexia congênita ou inata, que é aquela que nasce com o indivíduo. Esse tipo de dislexia é incurável, deve ser tratado por uma junta de profissionais, o que chamamos de tratamento multidisciplinar, envolvendo psicopedagogo, neurologista e ou psiquiatra, dependendo da gravidade do caso. Às vezes precisa usar acompanhamento do fonoaudiólogo, do psicólogo, isso vai dependendo de cada caso. Outro tipo de dislexia é a dislexia adquirida, que ela vem através de um acidente qualquer, como, por exemplo, a anoxia perinatal ou anoxia por afogamento. A anoxia é a falta de oxigenação no cérebro. Ela também pode ser causada por um acidente vascular cerebral e outros acidentes ou distúrbios também podem causar essa dislexia. Nesse tipo de dislexia, um indivíduo que antes ele lia e escrevia normalmente, como a gente chama, né? Ele passa a ter período ou fases de dislexia. Isso é, ele passa a não conseguir escrever e ler ou apresenta dificuldades para fazer essas atividades. Outro tipo de dislexia é a dislexia ocasional. Ela é causada por fatores externos e que aparece ocasionalmente. Ou seja, ela pode ser causada por esgotamento do sistema nervoso, por causa do estresse, excesso de atividade, e em alguns casos considerados raros por TPM e ou hipertensão. Ou seja, ela pode ser causada também quando o indivíduo se sente sobrecarregado, quando já está no nível de estresse muito elevado, e nesses casos, não há necessidade de grandes tratamentos, porque como é causada por estresse, coisas assim, o recomendado é que o indivíduo tente relaxar, tire férias, ou seja, o indivíduo precisa tentar interromper aquilo que está causando esse tipo de dislexia. Se é estresse, ele tem que ver se fica mais calmo e tal. Se é hipertensão, tem que fazer o tratamento para organizar a pressão, entre outros. Não é tão grave quanto os demais, porque os demais já é uma que vai precisar de bastante tratamento e acompanhamento multidisciplinar, como nós já vimos. Em relação um pouco ao contexto histórico de dislexia, inicialmente as dificuldades no domínio da leitura e da escrita foram caracterizadas por perda ou diminuição da capacidade para usar ou compreender palavras, devido a uma lesão cerebral. Isso segundo Cancela, que é a literatura de 2014. Com o desenvolver do tempo e do passar dos anos, no final do século XIX, eram largamente relatadas as semelhanças comportamentais entre os problemas de leitura adquirida e os congênitos. Já em 1887, Berlin, que é um médico alemão, ele sugeriu que essa dificuldade no domínio da leitura se podia dever a uma doença cerebral, em vez de uma lesão cerebral. A dislexia era vista como característica de um grupo especial de pacientes que sentiam grande dificuldade em ler devido a uma doença cerebral. O que a gente pode observar nesse contexto histórico é que o conceito de dislexia veio se atualizando de acordo com estudos científicos ao que a gente conhece hoje como a dificuldade de aprendizagem. E ao longo do século XX, houve um departamento contínuo acerca da natureza e da terminologia da dislexia, assim como dos aspectos mais relevantes para o seu diagnóstico, que é o que eu acabei de falar. Foi o avanço do termo termológico da dislexia, como é que vai fazer o seu aspecto, característica e diagnóstico. Tudo isso foi sendo atualizado no decorrer dos anos com estudos. E temos Orton, que é um neurologista. Ele viria a ser considerado por muitos como o investigador mais importante na área da dislexia.
Em 1949, foi fundada uma associação em homenagem à órfã. Essa fundação servia justamente para isso, para eles começarem a investigar, analisar os estudos científicos para chegarmos ao que temos hoje. Boa noite, eu sou a Lívia Tavares. Eu vou falar um pouco sobre a identificação da dislexia e suas causas. Não há consenso quanto à identificação de uma causa exclusiva para a dislexia. A maioria dos autores refere, mesmo que se trata de uma perturbação de causas múltiplas, segundo Rebelo e Torres e Fernandes. Ou seja, o diagnóstico da dislexia, ele é clínico. Ele não é nenhum exame específico capaz de diagnosticar se o indivíduo tem ou não, se o indivíduo é ou não dislexo. É importante ressaltar que o professor, em sala de aula, não é capaz de realizar o diagnóstico clínico. Porém, em sua prática diária, pode e deve observar o desenvolvimento de seus alunos. E essa observação é fundamental para encontrar as dificuldades de aprendizagem. Ou seja, aconselha-se que essa observação ela seja multidisciplinar, pois assim vários profissionais eles podem analisar e avaliar a causa das dificuldades. Segundo Snowlin, para identificar a dislexia, é necessário que o professor busque se informar e observar se o aluno tem certas dificuldades, pois as suas causas mais frequentes são a falta de interesse no assunto em que o professor propõe trabalhar, ou seja, o aluno tem preguiça ao realizar as atividades, não busca participar das aulas, ou seja, não tem interesse. O aluno não consegue entender o conteúdo explicitado ou comentado pelo professor, porque pode estar entendendo de outra maneira. Tem dificuldade em reconhecer letras devido à sua dificuldade de processamento do sistema fonológico. As crianças com dislexia, eles são prejudicados na leitura, porque o dislexo normalmente lê as palavras silabicamente. Dificuldade em ler em voz alta. É desorganizado, tem dificuldade de letrar a ordem alfabética, numérica e os dias da semana. Tem dificuldade de os dias da semana, mês, ano. Tem a dificuldade do horizontal, do vertical. Mas salienta-se também, né, que a dislexia, ela não tem cura, porém ela tem tratamento, um acompanhamento adequado. O dislexo, ele é capaz de desenvolver melhor suas potencialidades, ele se adapta mais facilmente às suas dificuldades e encontra também meios de superar essas dificuldades. Boa noite, sou a Maria Rosefran. A minha parte é o diagnóstico da dislexia. É feito por exclusão. É preciso descartar uma série de distúrbios que ela não tem através de uma análise realizada por uma equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e neurologista. Geralmente é entre 8 a 9 anos de idade da criança. Antes de afirmar que uma pessoa é dislexa, é preciso descartar a ocorrência de deficiências visuais e auditiva, déficit de atenção, escolarização inadequada, problemas emocionais, psicológicos e socioeconômicos que possam interferir na aprendizagem. São feitos testes de audição e visão, provas de influência verbal e desempenho cognitivo, que permite avaliar a extensão das dificuldades. Também identificando o problema de rendimento escolar ou sintomas isolados, que podem ser percebidos na escola ou mesmo em casa. Deve-se procurar uma ajuda especializada. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais eficiente será o tratamento e o portador aprenderá a lidar com suas dificuldades. Feito o diagnóstico, é importante que o professor se junte ao profissional que tratará a criança. Dessa forma, combine uma maneira de aprendizado diferente. Não é só o psicólogo que faz o diagnóstico, e sim o conjunto, professor, pais, fonoaudiólogo e psicopedagogo.
A minha outra parte é o tratamento de dislexia. O tratamento exige a participação de especialistas em várias áreas, a pedagogia, o fonoaudiólogo e o psicólogo, que permite criar estratégias para superar as dificuldades com as palavras e outras eventuais barreiras no dia a dia. A terapia também é importante para dirimir possíveis crises de autoestima. Serve para ajudar o portador da dislexia a superar, na medida do possível, o comprometimento no mecanismo da leitura, na expressão escrita ou da matemática, desenvolvendo as habilidades básicas necessárias para um aprendizado efetivo, através de um programa de reabilitação, bem como a orientação da família e escola. Também vale ressaltar que existem 2 métodos de alfabetização utilizados no tratamento da dislexia, o multissensorial e o fônico. O método multissensorial é mais indicado para as crianças mais velhas, que já passaram por tentativas de alfabetização. O método fônico é indicado para crianças mais jovens e, preferencialmente, deve ser introduzido logo no início da alfabetização. Mesmo com estas intervenções, a dislexia não é uma doença, e sim um transtorno, que pode demandar de adaptações por toda a vida e que exigirão um acompanhamento constante. Como a criatividade é um traço marcante entre os dislexos, aconselha-se os pais a estimular a criança a desenhar, pintar, tocar instrumentos musicais e praticar esportes, entre outros. Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento dos dislexos ganhou bons aliados. Alguns softwares e até videogames específicos treinam as habilidades na leitura e escrita, e os audiobooks que estimulam a associação do som das palavras às letras correspondentes. Boa noite a todos, me chamo Emerson e, dando continuidade à apresentação do grupo, iremos falar agora da dislexia na educação matemática. A dificuldade na disciplina matemática é percebida em grande parte da população, que desenvolve certa aversão em relação à disciplina, formando uma visão errônea quanto à mesma. Por diversos motivos, os alunos não conseguem assimilar bem os conteúdos expostos, afirmando que há uma dificuldade na aprendizagem de ordem patológica. Diante do exposto, os professores vêm se preocupando com a questão ensino-aprendizagem, buscando metodologias que integrem fatores motivadores e que envolvam os alunos no ambiente escolar. Para o Wert, Bravo, em 2006, é importante analisar a evolução de cada indivíduo e saber suas utilidades de aprendizado, desmistificando bem os conteúdos e trazendo o conhecimento para o dia a dia. Também não ignorando as diferenças de cada um e o estilo de aprendizagem próprio de cada discente. De acordo com essa afirmação, pode-se dizer que o indivíduo com dislexia encontrará dificuldades também em matemática, pois é uma linguagem. Assim, a aprendizagem numérica está fortemente associada à leitura de textos, nos casos de resoluções de problemas matemáticos, ou seja, há uma semelhança na linguagem escrita e na matemática, pois a letra é um símbolo e o número é uma representação simbólica. No caso do disléxico, geralmente há falhas nas áreas cerebrais que pertencem à leitura, à escrita, à linguagem e à organização espacial, que inclui os números, gráficos, espaços e símbolos matemáticos. Muitas vezes, o indivíduo com dislexia apresenta comorbidades, que são outras disfunções que dificultam a aquisição da aprendizagem. Por exemplo, a descalculia, que por sua vez dificulta o aprendizado de conceitos matemáticos. A dislexia também afeta outros aspectos da vida do aluno, como sua memória, sua concentração ou ainda seu senso de organização. Mas como ensinar matemática nesse contexto? Para garantir que o ensino de matemática seja eficiente, seja com crianças, jovens ou adultos disléxicos, devem-se utilizar métodos de aprendizagem específicos, podendo ser incluído uma abordagem multissensorial. Tem-se que entender que cada aluno tem o seu ritmo. Dê tempo
para que seja anotado tudo que foi registrado no quadro da sala de aula. É fundamental garantir que o estudante tenha assimilado todas as explicações antes de passar para a próxima lição. Repita as orientações todas as vezes que necessário. Pontue as frases com palavras-chave que serão citadas ao longo de todo o discurso, para que o aluno escute e assimile o conteúdo. Veremos agora algumas dicas para ministrar aulas de matemática a alunos disléxicos. Nunca pedir para o aluno copiar palavras como recurso de memorização. Como vimos anteriormente, a dislexia afeta muito a memória dos alunos, dificultando aí essa capacidade de memorizar com facilidade. A cada começo de aula, relembre os tópicos vistos na última aula ministrada. Divida as explicações em blocos. Se você apresentar conteúdos muito longos, o estudante perde rapidamente a concentração. Utilize sempre recursos visuais em suas explicações, abusando das cores, visto que a cor é uma ferramenta muito eficaz para a memorização. Sempre que possível, oriente os alunos para que sublinhem ou coloquem em negrito as palavras-chave, para dar mais ênfase e destaque. Redistribua os deveres de casa. Em vez de estudar 3 teoremas em 15 dias, dê um teorema a cada semana, para que os conceitos sejam assimilados de maneira eficaz. Pode ser utilizada também a abordagem multissensorial ou aprendizagem visual e sensorial. Para que o aluno disléxico aprenda de verdade a matemática, para ajudá-lo nas questões de memorização, para que ele consiga ilustrar os números por meio de gráficos e desenhos, é fundamental que ele faça suas próprias anotações. As anotações, se registradas à sua maneira, ajuda muito na memorização. Ao final de cada aula, escreva os pontos essenciais de maneira simples e com palavras-chave, no quadro ou em outro suporte. Procure fazer com que os alunos participem da elaboração de tudo isso, ajudando no planejamento das atividades que serão desenvolvidas com eles. Procure inserir atividades lúdicas de acordo com o nível de estudos. Na verdade, a capacidade de concentração de uma pessoa com dislexia é mais reduzida, como já vimos anteriormente. E tudo que é lúdico contribui para que o estudante se envolva no processo de aprendizagem com mais atenção. Vimos aí algumas dicas que ajudam no ensino da matemática para alunos disléxicos. Ensinar matemática a alunos que possuem dislexia não é tarefa fácil. É preciso estar preparado, ter recursos especializados e ter um profissional capacitado. O educador certamente terá que se dedicar bastante, mas os resultados são efetivos. Por isso que, além das competências nas ciências matemáticas, é crucial ter apoio especializado e profissionais de qualidade. Boa noite, meu nome é Eugênia. Vou falar um pouquinho sobre a dislexia no contexto da avaliação psicopedagógica. Apesar de inúmeras contradições sobre a etiologia e a própria definição da dislexia, inclusive sua classificação como distúrbio ou disfunção no tocante ao seu diagnóstico e acompanhamento para a escolarização dos indivíduos, há alguns consensos que são revestidos em avanços tecnológicos e metodológicos considerados. Esses avanços dizem respeito primariamente à possibilidade de se classificar os indivíduos em situações problemas assemelhadas a outras e, a partir desses agrupamentos, oferecer condições pedagógicas adequadas para o desenvolvimento das faculdades acadêmicas requeridas, ou seja, o desenvolvimento da criança no ambiente escolar. Nessa perspectiva, a avaliação psicopedagógica e o diagnóstico de dislexia
pode ser feito com bastante precocidade, ou seja, ainda em idade pré-escola, ou seja, na educação infantil. Martins, 2012, ele postula que o diagnóstico de dislexia com precocidade não é só fundamental, mas tendo feito bastante diferença para o desenvolvimento contínuo das crianças nessa situação, ou seja, quando é descoberto mais cedo, é bem melhor. Por sua vez, o diagnóstico com atraso ou ausente pode levar ao aumento de sofrimento e ao desinteresse pela escola e tudo que está ao torno dela, ou seja, a criança vai apresentar essa dificuldade, não vai saber lidar e vai acontecer uma desmotivação. É bom deixar claro que o diagnóstico de dislexia é realizado por uma equipe multiprofissional, ou seja, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo e assim sucessivamente, onde será contemplado duas etapas. A primeira é de exclusão de outros distúrbios e a segunda é a inclusão, certo? Conforme atesta a Associação Brasileira de Dislexia 2012, a equipe de profissionais deve verificar todas as possibilidades antes de confirmar ou descartar o diagnóstico, ou seja, tem que estar fazendo essa avaliação para confirmar ou descartar. Quando é realizado isso aí, nós chamamos de avaliação multidisciplinar. Gente, essa avaliação multidisciplinar ela tem duas etapas. A primeira etapa, ela é descartar uma série de distúrbios. Ou seja, em primeiro lugar, essa equipe tem que descartar uma série de distúrbios, ou seja, deficiências visuais e auditivas que pode interferir na forma negativa no processo de ensino e aprendizagem. A segunda etapa é o diagnóstico diferencial de dislexia, ou seja, a inclusão. Vocês viram que a primeira etapa é a exclusão, já a segunda é a inclusão, ou seja, considerando alguns sintomas relevantes, como distorção, substituições ou omissão de letras, sílabas e palavras, lentidão na leitura, compreensão reduzida e dificuldade na escrita, certo? Segundo Christian, 1970, alguns sintomas observados ainda mantiveram até hoje. Qual seria? Dificuldade para ler persiste até a idade adulta. Erros de leitura e na escrita de natureza peculiar e específica. Incidência familiar da síndrome e dificuldade associada à interpretação de outros. Mesmo trabalhado em sala de aula, esses sintomas observados da hoje, ele prevalece e apresenta com o indivíduo na idade adulta, certo? Nós também não podemos esquecer o papel da psicopedagogia, ou seja, da importância da psicopedagogia nesse processo. O papel da psicopedagogia no processo de integração dos postulados da dislexia é essencial para o seu pleno desenvolvimento dentro da sociedade. O maior obstáculo que a dislexia impõe é o comprometimento das capacidades cognitivas de leitura e escrita, que são pré-requisitos indispensáveis para a integração do indivíduo na sociedade, em especial a criança no período escolar. Vale ressaltar que a estruturação desse processo de aprendizagem deve ser aplicado tanto no contexto escolar como no ambiente familiar, como falhas de aprendizagem entre os dislexos, que tende a ser sensivelmente mais altas que os demais indivíduos, e a minimização dessas falhas e a valorização dessas conquistas. Por que nós temos que valorizar essas conquistas? Porque ajudarão na busca pelos resultados, ou seja, pelos bons resultados. Boa noite. Dando continuidade ao trabalho, vou falar do papel do professor com a dislexia. O professor é o profissional mais apto para perceber estas dificuldades apresentadas por seus alunos,
visto que ele está em contato direto com os desafios enfrentados por cada um. Ou seja, ele está mais próximo dos seus alunos e é importante que ele tenha esse olhar crítico. Vale ressaltar que o docente não precisa ser um especialista na área. No entanto, é de suma importância que este assunto não seja ignorado por ele. Segundo o Topsinsky, o desconhecimento e a falta de preparo por parte dos profissionais é o maior obstáculo para a criança disléxica, ou seja, a falta de conhecimento e o preparo do professor quanto a isso vai dificultar em ele perceber essa dificuldade de aprendizagem no seu aluno, no caso a dislexia. A aprendizagem, ela é individual e os professores precisam entender que nenhum aluno será igual ao outro, ou seja, cada um aprenderá de maneira diferente do outro. Porém, vivenciamos a maioria das escolas, os professores eles querem ensinar os alunos mais inteligentes, entre aspas, e assim menosprezando os alunos que aprendem com alguma dificuldade. Ou seja, o professor ele não pode segregar os alunos em sala de aula, se dedicar apenas aos alunos mais dotados. Ou seja, ele tem que unir a sala de aula e preparar uma aula de modo que ele atinja o conhecimento entre o menos dotado até o mais dotado. Uma das preocupações da escola é formar o indivíduo para o mercado de trabalho. São muitos conteúdos e pouco tempo para observação. Mesmo em meio a tanta diversidade, o professor ele deve ter o olhar crítico para cada um de seus alunos e podendo também se autoavaliar, trazendo mais significado para a aprendizagem em sala de aula. Como a gente havia falado, ideal que o professor ele tenha esse olhar crítico, esse olhar além de simplesmente ser aquela pessoa que está na sala de aula só para passar conteúdo. A posição que o professor deve tomar quando se deparar com alunos com dislexia ou dificuldade de aprendizagem. Ele deve comunicar à coordenação pedagógica da escola, que irá propor uma avaliação diagnóstica com esse aluno. Assim constatada essa dificuldade de aprendizagem, que no caso a dislexia, ele deve comunicar-se à família do aluno, que além da escola vai juntar-se com outros profissionais encaminhando esse aluno da melhor forma. Ou seja, vai fazer um conjunto de profissionais que vão se dedicar para esse aluno ter uma melhoria no seu aprendizado, ter uma aprendizagem mais significativa. E quanto ao professor, ele deve despertar o interesse para reformular, inovar e até adquirir novos conhecimentos, para saber interagir com a turma inteira, incluindo os alunos com dislexia. Deve assumir também o papel de pesquisador, sempre buscando conhecer outras áreas além da sua, ou seja, complementando seus saberes. Ou seja, o professor, ele deve sempre correr atrás de conhecimentos, de coisas novas, ele deve conhecer as outras áreas, como foi dito, a psicologia, a própria neurologia, que ajuda a entender esse tipo de dificuldade, de como ele vai lidar com esse aluno em sala de aula. Era isso, boa noite, obrigada a todos. E essas são nossas referências. E mais uma vez, obrigada a todos.